Amado irmão e amada irmã, que alegria nós começarmos uma nova temporada aqui juntos no meu canal no YouTube. É o começo de uma nova semana, é o começo de um novo mês e é o começo de um novo semestre. E por que não profetizar e dizer que é o começo de um novo tempo na minha e na sua vida? Sim, quem está em Cristo é uma nova criatura, passou o que era velho, eis que agora tudo se faz, tudo se fez, tudo se fará novo. É verdadeiramente um tempo de graça e é um tempo de estabelecer os mandamentos da lei de Deus em nossos corações. Nesse vídeo eu quero tratar com você desse tempo em que nós vamos falar aqui sobre os mandamentos da lei de Deus. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Shá. Ouve, ó Israel, o Senhor é o teu Deus, não há outro Deus. Ouve, Israel, eu sou o teu Deus. O Espírito Santo de Deus, lá no livro do Apocalipse, nos diz que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nos oráculos dos profetas, no Antigo Testamento, diziam também os profetas, quem tem ouvido, que escute a mensagem do Senhor. E a mensagem de Deus para esse tempo, para nós, é que verdadeiramente nós estejamos prontos para obedecer a sua palavra. Porque quem caminha na obediência, caminha na bênção. Não há bênção fora de uma vida obediente a Deus e à sua palavra. Porque para ser obediente a Deus é preciso ser obediente à sua palavra. Mas a base desta obediência que nós vamos falar aqui não é o medo, o temor. A base da obediência a Deus é o amor e a misericórdia. Amado, amada, Deus, Ele escolheu Israel para ser um povo predileto no meio de tantos outros povos. E nós, pelo sangue de Cristo, seu Filho e nosso Senhor, o Cordeiro de Deus imolado no Calvário, nós nos tornamos o novo Israel de Deus. Todos os homens e mulheres de todos os tempos que acreditarem em Jesus e serem batizados, conforme a palavra do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, 15, 16 e 17. Aquele que crer será salvo, aquele que crer e for batizado será salvo. Então todos os homens e todas as mulheres, por meio do batismo, se tornam pertença desse novo Israel de Deus. E eu quero dizer para você que aqueles mandamentos que o Senhor falou para Moisés e os escreveu nas tábuas de pedra no Monte Sinai, eles não foram revogados. Pelo contrário, eles foram revelados pelo próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, no Sermão da Montanha. Então, amado irmão, amada irmã, os 10 mandamentos são um verdadeiro programa de vida para a vida de todos os batizados. Para chegarmos ao céu, nós precisamos nos esforçar para termos uma coisa chamada fidelidade àquilo que Deus escreveu nas tábuas da lei. Eu não sei se você sabia, mas Moisés ele poderia ter escrito aqueles mandamentos em outros objetos, mas Deus quis que fossem escritos em pedras para dizer que o poder da pedra é a solidez e os mandamentos precisam estar escritos em um lugar sólido. Então hoje nós vamos aprender que Deus está escrevendo e reescrevendo os seus mandamentos no nosso coração de carne. A palavra no profeta Ezequiel diz: eis que eu derramarei sobre vós águas puras que vos purificarão de todas as vossas imundícies e vos darei um coração novo, um coração de carne. Então aqui já está o primeiro entendimento dessa nossa colocação. O lugar em que Deus está reescrevendo os mandamentos é nas tábuas de carne do nosso coração. E a tinta é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Amado irmão, lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo de 1 a 18, a palavra traz originariamente o texto dos 10 mandamentos.
E talvez muitos de nós até nos perguntamos por que na igreja nós aprendemos um pouco diferente daquilo que está escrito lá em Êxodo 20. Vou dar um exemplo a você. Amarás a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro mandamento. Não tomarás o santo nome de Deus em vão, é o segundo mandamento. Santificarás as festas e o dia santo, é o terceiro. Honrarás o teu pai e a tua mãe, é o quarto. Não matarás, é o quinto. Não cometerás adultério, atos impuros, é o sexto. Não roubarás, é o sétimo. Não dirás falso testemunho, nem mentirás, é o oitavo. Não desejarás a mulher do próximo, é o nono. Não cobiçarás as coisas alheias, os bens alheios, é o décimo. Por que o terceiro mandamento, por exemplo, como nós o conhecemos, é guardar domingos e festas de guarda? No que muda? E aí eu quero te dizer que nesse primeiro vídeo eu não vou tratar especificamente dessa mudança, porque não houve uma mudança substancial. Aquilo que está aqui na palavra é a mesma coisa que é pregado e ensinado na igreja, só que ensinado com uma visão aprimorada conforme a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. Então, nosso próximo vídeo, ele já vai tratar dessa pequena diferença que há aqui no texto de Êxodo 20, de 1 a 18, para com os 10 mandamentos como nós os conhecemos. Especificamente, o mandamento terceiro: santificarás as festas e o dia santo. Porque no Antigo Testamento o dia santo era o sábado, mas no Novo Testamento, na nova e eterna aliança, é o domingo. Dies Domini, o dia do Senhor, o dia em que a comunidade cristã passou a se reunir, o dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, deixando esse assunto para o próximo vídeo, vamos continuar falando aqui do Shema Israel. Dá uma pausa no teu vídeo e abre a tua Bíblia lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que diz assim: Ouve, ó Israel, Yahvé nosso Deus é o único Yahvé. Portanto, amarás a Yahvé teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Que essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Eu vou repetir esses 3 versículos. Deuteronômio 6, versículo 4, 5 e 6. Ouve Israel, ouve, ó Israel, Yahvé nosso Deus é o único Deus, é o único Senhor, é o único Yahvé. Portanto, amarás a Yahvé teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Que estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vejam, meus irmãos amados, olha o mandamento de Deus para a nossa vida. É lógico que o livro de Deuteronômio, ele está na ordem após o Êxodo, aonde estão ali impressos os 10 mandamentos. Mas depois de Êxodo 20, depois que Deus tirou os israelitas do Egito e os estabeleceu naquela terra, naquele lugar no Sinai, a fim de concluir com eles uma aliança eterna, Deus imprimira naquelas tábuas e depois também através de Moisés no coração dos israelitas esses mandamentos. Levítico, Números e Deuteronômio são livros que falam dessa luta de Moisés para conduzir o povo para Deus, para a posse da terra prometida, passando pela fidelidade pelos 10 mandamentos. Primeiro precisamos entender que aquele povo estivera 400 anos no Egito, sendo escravos, muito acostumados, por exemplo, com o cotidiano pagão daquele povo. E os 10 mandamentos, ali no deserto do Sinai, é um verdadeiro estabelecimento do reino de Deus no coração dos israelitas, é um verdadeiro estabelecer da vontade de Deus no coração do seu povo escolhido. É por isso que no capítulo 19 de Êxodo, versículo 6, Deus, antes de mandar Moisés escrever as tábuas da lei, ele diz que está separando aquele povo para ser um povo sacerdotal, uma nação santa. Então, os 10 mandamentos, a primeira finalidade dele para nós
é a nossa consagração a Deus. Quando nós passamos a viver a nossa vida debaixo dos 10 mandamentos, nós fazemos uma consagração a Deus. E esta consagração se dá por meio do batismo, quando nós recebemos Jesus, que é o intermediador, o elo desta consagração. No Antigo Testamento eram tirados os prepúcios masculinos como um sinal de pertença, de consagração para ser um povo sacerdotal, uma nação santa. Mas no Novo Testamento, através da palavra de Jesus, esses prepúcios não são mais tirados do homem, mas é tirado do coração de todas as pessoas. Não é que tenha sido revogado, foi revelado conforme a vontade de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados irmãos, amadas irmãs, Deus nesse tempo quer tirar do nosso coração o prepúcio, aquilo que cobre, aquilo que sufoca a nossa vida e nos impede de ver quão saborosos são os decretos do Senhor, quão maravilhosas são as suas palavras, como diz o salmista no Salmo 118. Ó, como são saborosos os teus decretos, os teus preceitos, as tuas leis são mais saborosas do que o puro mel. É uma luz para o meu caminho, é uma lâmpada para os meus passos. Então entenda, nós somos um povo santo, um povo sacerdotal, através do sacerdócio régio de nosso Senhor Jesus Cristo. Os 10 mandamentos, o decálogo, ele é esse programa de vida que nos faz viver conforme um povo escolhido, uma nação santa, um povo sacerdotal. O mandamento do Shema Israel, aqui como nós lemos, enfatizamos na palavra de Deuteronômio, é um resumo dos 10 mandamentos. É um resumo de tudo aquilo que Moisés estava querendo ensinar para o povo. Um povo que a própria palavra nos ensina que era um povo de dura cerviz, de um coração duro, que tinha prepúcio no coração. Por isso que eu estou falando sobre o prepúcio do coração, que o profeta Ezequiel revelou que Jesus tiraria por meio do Espírito Santo de Deus. Amado, amada, os 10 mandamentos, eles aqui soam como uma proibição, porque está dizendo: não tomarás o nome de Deus, santificarás, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás. Mas essa palavra não, que tem um som de negatividade, na verdade, ela precisa ser entendida que não são proibições à base de um poder opressor que está acima de nós, mas é aquilo que eu motivava no início do nosso vídeo. A base da obediência para um cristão é o amor. Se obedece aos mandamentos e se obedece a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, porque o amamos. E o mandamento que está todo resumido em Deuteronômio 6, de 4 a 6, ouve Israel, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ishá. Ouve Israel, o Senhor é o teu Deus, amarás o Senhor teu Deus, gravarás essas palavras no teu coração, não mais nas pedras de tábuas de pedras ou pedras de tábuas, mas gravarás no teu coração. E durante toda a primeira aliança foi essa luta para que essas palavras caíssem no coração de todos aqueles que ali estavam. E foi Jesus, amado irmão, foi nosso Senhor Jesus Cristo que desvelou, que revelou conforme os mandamentos da lei de Deus. Nós não podemos entender os 10 mandamentos pelo medo, pela proibição, mas pelo amor, pelo temor a Deus. Temor é respeito, é fé, é acreditar e comportar-se como alguém que crê. No mundo, numa geração que não se comporta como pessoas que creem em Deus, nós precisamos ser o diferencial. No mundo de iguais, nós precisamos ser diferentes, porque quantos de nós não temos sido diferentes dos pagãos, diferentes do mundo? Nós somos diferentes, nós somos nação santa, nós somos um povo sacerdotal, liberto das garras do Egito do pecado, introduzido na terra prometida da igreja, o santuário do Altíssimo com os homens, que é a igreja, e a nós foram reveladas as leis, os profetas e a aliança
no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos obedecer por medo, nós precisamos obedecer por amor, porque medo não gera fidelidade, medo gera distanciamento. Agora o amor gera fidelidade, gera humildade e toda espécie de virtude para com Deus, de dentro do nosso coração. Amado irmão, João capítulo 14, versículo 15, Jesus diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Jesus ele está falando a mesma coisa que Moisés falou em Deuteronômio 6, 4, 5 e 6. Deus falou para Moisés e Moisés falou para o povo. Aqui não é mais o Moisés que transmite a palavra, mas é o próprio Deus, é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é uma espécie de novo Moisés, porque Moisés na primeira aliança apontava para Cristo. E Cristo é o legislador, é o juiz e é o aplicador da lei. Ele sabe de todas as coisas. Então aquilo que Moisés disse em Deuteronômio 6, 4, 5, 6, Shema Israel, agora é revelado nas palavras de Jesus que diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu virei com meu Pai, e nele faremos morada. Deus, ele falou esses mandamentos para imprimir no coração da igreja que somos nós, templos do Espírito Santo de Deus. E eu quero mais uma vez dizer o que eu já disse: através do sangue de Jesus, ele escreve os mandamentos no teu coração, e a base disso é o amor para com ele. Ouve Israel, Shema Israel, se me amas, guardareis os meus mandamentos. Deus está chamando você para isso. Deus está convidando você para isso. Para quê? Para ter medo e olhar para os mandamentos de uma forma proibitiva, como se os mandamentos fossem proibições. Não, Deus está nos chamando para olhar para os mandamentos por amor a Ele. Querido, querida, Moisés estava no Monte Sinai quando Deus abriu o céu e revelou as suas palavras para ele. E Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo de 1 a 12, é o sermão da montanha. Está o novo Moisés na montanha e ali ele fala as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pacíficos, porque possuirão a terra. E assim sucessivamente. Significa que para entendermos de sobremaneira, efetivamente, profundamente os 10 mandamentos, nós também somos convidados a entendermos as bem-aventuranças. E nesses dias nós vamos falar de mandamentos e de bem-aventuranças. Ouve Israel, o Senhor é o teu Deus, não há outro Deus além de ti. Amarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Se me amas, guardareis os meus mandamentos, e eu virei com meu Pai, me manifestarei a vocês, e em vocês eu farei morada. Sim, já não quero mais escrever os mandamentos nas tábuas de pedra, mas no coração de carne, que o Espírito Santo de Deus está arrancando o de pedra do teu peito e colocando um coração de carne. Você é um povo santo, você é uma nação sacerdotal, mas não precisa mais tirar o prepúcio de outro lugar a não ser do coração, porque é o batismo que nos purifica. E nós já estamos introduzidos no caminho da salvação. Irmão e irmã, quão grande é Deus por nos revelar os seus segredos. São segredos de Deus para nós revelados nesses dias. Que Deus nos abençoe e nos dê perseverança e firmeza de alma para nós podermos cumprir a nossa missão e o nosso propósito espiritual. Que Deus nos abençoe.